Bom, meninas, vamos lá para a aplicação da técnica Semi-Cut Quiz em forma de croquis, para vocês conseguirem treinar em casa e depois fazerem nas modelos. A aula passada nós não tivemos um resultado satisfatório, então seria interessante que todas nós repetíssemos essa técnica em casa, a fim de melhorar o nosso acabamento. Um dos maiores erros, das maiores dificuldades que eu vi durante a aula foi a marcação do recorte. Então, aqui nesse vídeo também eu vou ensinar a treinar a marcação de recorte. E o degradê da pálpebra móvel. O côncavo ficou bonitinho, o problema foi a pálpebra móvel, certo? Então, eu já apliquei a base em todo esse quadradinho do meu braço. O ideal seria um corretivo, porque corretivo cremoso, ele não seca. A base, geralmente, da Ruby Rose, que vocês têm, que seca. Essa aqui da Pausas para Feminices, como é da Tracta, ela não seca, então eu consigo usar ela como base de sombras. Mas, pra vocês, eu prefiro que vocês usem o corretivo cremoso, certo? Eu vou pegar a paletinha de sombras, o importante é que não gere alto contraste, ou seja, você não escolha uma sombra muito clara e já venha com uma muito escura depois, senão as chances de marcar são muito grandes. Eu vou fazer vários olhinhos pra vocês verem a diferença de um pro outro, inclusive vou aumentar até essa região aqui de base. Olha como é legal vocês também acompanharem o processo oxidativo. Quando a oxida fica mais escura, enquanto a gente tá aplicando é bem mais clara. Pronto. Então, aqui eu vou fazer com uma cor. Aqui eu vou fazer com duas cores. E aqui eu vou fazer com 3 cores no côncavo, eu digo, tá? Pálpebra móvel, a gente sempre vai trabalhar com claro, médio e escuro. Então, para fazer essa técnica, nós vamos precisar dos pincéis de esfumar, grande, médio e pequeno, um pincel para recorte e um pincel para aplicação de sombra, que pode ser o mesmo que a gente usou para recortar. Eu só tô pegando os pincéisinhos aqui. Então, de pincel grande, médio e pequeno, eu vou usar o grande, o Gama 02, médio, o Gama 06 e depois o Gama 03, mas vocês podem usar os da Macrylan também. Vamos começar com esse côncavo de uma cor só, com o marronzinho. Então, eu vou escolher um marrom que não seja tão claro, para gerar contraste entre o recorte e o côncavo, senão não vai aparecer a técnica. Começa depositando, fazendo pontinhos, como se fosse uma meia-lua. Imagina um círculo, metade de um círculo. Deposita primeiro, depois esfuma. Se a gente selar perto a raiz da sobrancelha, automaticamente o degradê já vai acontecendo. O legal é vocês darem mais pressão na mão, isso depois de selado, porque se der uma pressão na mão sem estar selado, pode ser que manche. Dê uma pressão maior aqui no côncavo, mas não demais também. E quando for chegando nas bordinhas, deixa a mãozinha bem levinha, ó. Depois disso, nós vamos recortar. Como é um semi-cut, nós não vamos fazer o recorte completo. Nós vamos fazer até 2/3 do nosso olho. O pincel que eu mais gosto para fazer isso é esse aqui, ó, o B105 da Macrylan, que é para sombra. Só que eu uso para recorte, para aplicação de batom, vocês já sabem que eu gosto muito para aplicação de batom. Aí eu vou vir com o corretivo cremoso ou com a base. Nesse caso, a gente consegue trabalhar bem com a base. E vamos começar a aplicação. Gente, para poder recortar, é quantidade de produto e pressão na mão, para dar definição. Então, vem com generosidade, sem miséria. Esse pincel já é extremamente fininho, então vai facilitar muito o serviço. E vamos começar a marcar. Carimbadinhas uma seguida da outra. Ó, carimbadinhas uma seguidinha da outra. Como vocês vão treinar isso? Vão pegar a base, corretivo, seja o que for.
Vou fazer risquinhos, ó. Tá vendo? Até esse risquinho tá sem irregularidade nenhuma. O pincel que vai mandar aqui, viu? Se o pincel tiver muito abertinho, muito velhinho, desculpa a trimelique, tá, gente? O tripé tá meio mole. Automaticamente vai deixar essa borda esfumada. Eu vou fazer uma diagonal, tá vendo? Ó, uma linha diagonal. Depois eu já vou vir, ó, esfumando essa bordinha dessa linha. No caso de cliente, a gente vai poder vir com pincel de cerda natural, dando batidinhas, ó. Um pincel limpo, só pra tirar o excesso, porque automaticamente esse pincel vai chupar o excesso de produto. E foi. Agora eu vou vir com a sombra mais clara, eu vou escolher uma bem branquinha, só pra vocês verem o contraste, tá? Mas esse pincel, se a gente for aplicar, veja bem, ele não vai respeitar a borda. E como é um pincel de cerda natural, existem grandes chances de esfumar essa borda. E não é o que a gente quer. Então, eu posso vir, ó, aquele mesmo pincel, eu dou uma limpadinha. E venho com a sombra branca. Vindo, recortando novamente, como se fosse a base, só que com o produto em pó pra selar. E venho na extensão inteira desse côncavo. E novamente, vou puxando aqui em uma diagonal. Se não gerar alto contraste, a gente não consegue ter esse recorte. O degradê tem que acontecer do recorte pra cima. Então, sempre respeite essa linha, ó, a linha do côncavo. Não ultrapasse a sombra com a linha que a gente fez, pra ficar bem recortadinho. Agora sim, eu posso vir com um pincelzinho mais fofo ou com aquele mesmo, não tem problema. Venho com uma sombrinha mais escura, eu vou vir com um begezinho. E eu vou aplicar sempre em diagonais, ó. Venho com o marronzinho que a gente usou no côncavo. Dando batidinhas. E junto com esse côncavo aqui no ponto externo. Como nessa técnica nós não vamos fazer a aplicação da sombra escura, vamos optar por um delineado gatinho normal. Porque se vir com o gráfico esfumado, as chances de marcar daqui pra dentro são muito grandes. Agora, aqui no meio, eu vou fazer com duas cores de sombra no côncavo. Vem com a mesma tonalidade, o pincel maior. Deposita, deposita, deposita. Depois vem esfumando. Esfumou, vem com um pincel menorzinho, que é o Gama 06, uma sombra um pouquinho mais escura. Primeiro eu vou sempre depositar para não melar a pele. No braço é comum isso acontecer, tá? Às vezes voar um pouquinho de sombra. Principalmente que minha base não é tão cremosa, é uma base um pouquinho mais sequinha. E o pó em cima do pó não vai aderir. Pronto, esfumei. Ó, essa segunda sombra eu posso subir até um pouquinho mais, eu não posso ter medo de subir. Porque se eu tiver medo de subir, o que vai acontecer? Quando eu recortar, isso aqui vai sumir. Então, sobe bem, quase até a altura da sombra anterior. E vamos novamente fazer o recorte. Limpar um pouquinho esse pincel que tá com sombra, vem com generosidade de base ou corretivo e começar a recortar. Diagonal, é um seguido do outro. Se o pincel for fininho, já vai ajudar. Existe também aqueles pincéis dos kits da China de corretivo, são maravilhosos para fazer isso.
Só que como é chinês, eu nem recomendei. Às vezes o tempo que demora pra chegar nem compensa. Diagonal novamente. Aqui eu acabei me excedendo um pouco, fiz um cut completo. Para corrigir isso eu vou dar batidinhas, esfumar essa borda. Volto com a aplicação das sombras. Não era minha intenção fazer um cut completo, mas me empolguei. Sombra mais escura. E pronto. Recortei até metade e fiz uma diagonal. Venho com o pincel novamente. Eita, caiu. Venho com o pincel novamente. Faço o mesmo processo de cores, só que dessa vez vamos acrescentar um marrom mais escuro. Então, venho com a clarinha, venho a diagonal. Depois venho com a intermediária, que seria o marrom mais clarinho. A gente usou com o primeiro pincel. Vou até trazer a paletinha mais pra perto. Marrom mais clarinho, diagonal. Depois do marrom mais escuro, com a ausência do preto ainda. Quanto mais tempo eu trabalhar, mais bonito o acabamento vai ficar, melhor vai ser o degradê, o esfumado, e mais feliz a gente vai ser nessa transição de cores. Foi. Imaginem que aqui tem um recortezinho, ó, dos cílios, e aqui também tem um recortezinho dos cílios. Terceira e última aplicação, que é a que gerou mais dúvidas em relação ao preto. Eu venho com o marrom mais claro. Até então, a gente vinha, ó, com o marrom do começo ao fim do côncavo, ó, em quantidade igual. Agora eu venho com o marrom mais escuro. Em quantidade igual do começo ao final do côncavo, na extensão do côncavo inteira. Subo bem, porque quando eu recortar vai sumir. Qualquer coisa, volta com a sombra anterior, pincel anterior. Porque vocês puderam ver que quando eu tava passando o pincel limpo já começou a manchar, porque arranca o corretivo de baixo, é normal isso acontecer. E agora o preto, que gerou muita dúvida. Imagina que aqui tá o nosso côncavo. O preto eu vou depositar, vou pegar aqui, ó, aos poucos, de fora. Pode até pegar um pouquinho do final dos cílios aqui, pra dentro. Pra dentro. Sobe bem. Só que é só o restinho que vem pro lado de dentro. Não é tudo. O preto a gente não esfuma com preto, esfuma com pincel anterior e o marrom mais escuro. Pra não manchar. E faço o mesmo processo de recorte.
um seguido do outro em uma meia lua. Aí já vem uma diagonal. Ó, se eu começo a esfregar sem produto, perde a definição. Esfuma essa bordinha. Faço a mesma aplicação da sombra clara, média e escura. Primeira clara, não necessariamente tem que ser branca, tá? Primeira clara em toda a extensão da borda. Depois eu venho com a mais escurinha. Vou vir com o mesmo degradê de marrom, ó, que eu fiz no côncavo. Marrom mais clara. Marrom intermediária. E o próprio preto. Mais no canto externo. Aí, automaticamente, quando eu vir com o gráfico, ó, puxando aqui, imagina que isso aqui é os cílios, vai acontecer um degradê daqui pra dentro, porque esse canto externo tá mais escurinho. Então, com uma cor de sombra no côncavo, com 2 e com 3.